Muito bem-vindo a mais uma aula aí de Android, onde o objetivo é ajudar os alunos. Nesse programa que foi solicitado, um exemplo do que foi solicitado, é um simples app a qual um usuário vai informar o valor da tabuada. Então, entre com o valor da tabuada. Se for digitado números, o sistema só permite números, e clicar em tabuada, ele vai mostrar a tabuada. Aqui ele só deve permitir números entre 1 e 10 e não pode permitir números em branco. Então esse é o objetivo do programa. Aqui tem alguns requisitos e regras do programa solicitado. E aqui, na verdade, é para fazer um exercício de repetição. Tá? Então, números de 1 a 10. Aqui eu pedi para colocar o máximo de tamanho, que é o máximo length 2, no atributo. Permita números, não permita valores em branco. Faça um método com e sem retorno. Nesse exemplo, eu não vou colocar método com e sem retorno. Deixarei para a próxima aula, ok? Então, vamos desenvolvê-lo. Vou utilizar os mesmos variáveis de sistema que está pedindo aqui. Então, novo programa, em branco. Vou procurar o local para gravá-lo. Sempre eu peço primeiro para localizar o local. Open. Então, tabuada. Nunca esquecendo, esse nome tabuada aqui nesse local, ele vai criar essa pasta. Essa pasta, ela não existe nesse caminho. Então, ó, novamente, vamos lá olhar, tá? Aqui só informa que é a aula 1, então, retornando aqui, ó, dentro dessa pasta, e aí eu tenho aqui aula 1, tá? Então, ok? Então, novamente, eu vou colocar tabuada. Aqui tem que ser o nome do seu programa, e aqui, além de seu nome, vai ser a pasta. Ok? Por padrão, então, ele sempre vem com Hello World. Nós vamos tirá-lo daqui para deixar ele limpo e vamos colocar os objetos necessários. Então, os objetos estão aqui, os atributos dos objetos. Então, nós temos um Edit Text. Aqui, ele não vem com o nome de Edit Text, tá? Ele vem como Plain Text, mas é a mesma coisa. Colocamos ele no local. Vamos precisar também, ó, um botão e um Text View. Botão, Text View. Então, o comum, nós temos o botão e um text view para apresentar ao cliente. E não foi comentado ali, mas vamos colocar o botão de sair também. Saiu. Aqui nós temos que colocar os objetos ligados à tela, porque ele está solto. Nós estamos utilizando o conceito de layout, então eles estão soltos. Isso aí será visto em outra matéria. Então, 8 e 8. O nome do meu botão aqui, então, btn, esse vai ser o sair. E vamos escrever sair aqui. Sair, ficou lá. Aqui em cima, nós temos que colocar entre com o valor da tabuada. Então, vamos tirar o texto que está aqui e vamos colocar no hint. Entre com o valor da tabuada. Tá? E vamos colocar a distância. Geralmente eu uso 8 para cada lado. 8 e 8. E em cima vamos colocar um 16. 16 ficou pouco, vamos colocar 32. E vamos fazer com que o width dele fique nesse match constraint, para ele pegar a tela toda. Como é um valor pequeno, centralizado,
Vamos aqui embaixo, ó, temos esses controles, centralizar ele. Se quiser colocar um negrito, só colocar bold. E se quiser alterar tamanho, vamos colocar o tamanho 20 dp. O botão, começando em cima, o nome dele, padrão BTN. Vamos ver o nome que foi dado para ficar igual. BTN tabuada. BTN tabuada. Aqui embaixo ficou tabuada. Então, tabuada. E o botão ficou num tamanho padrão. Vamos também colocar um tamanho 20 aqui, 20 dp. E vamos ligar as paredes aqui. Então aqui eu vou deixar uma distância de 8, aqui também uma distância de 8, para ele ficar centralizado, e ele está ligado, vai ficar ligado diretamente a essa entrada aqui. Vamos ao nosso Text View. Aqui faltou colocar o nome, então o nome é EDT tabuada, Edit Text tabuada. EDT tabuada. Enter. Você quer repassar para todos? Repasse. Esse é o BTN, está aqui. E aqui o meu Text View chamada TV Result tabuada. Então Text View, de resultado, né? Tabuada. Enter. Vamos fazer as ligações. Então eu vou colocar aqui uma distância de 16. Eu não quero que ele fique ligado. Vamos desmarcá-lo. Vamos ligar ele ao botão. Vamos dar uma distância aqui de 24. Aqui vai ficar 8 para cada lado. Não altere o tamanho dele. 8 para cada lado. E vamos colocar aqui, eu acho que 25 dp, fica no tamanho razoável. E vamos limpar o campo. Está aqui pronto o nosso layout. E vamos ao código. No código vamos criar todos os objetos com suas variáveis, né, com seus objetos. Então primeiro nós vamos colocar os buttons. Vamos colocar o botão, então nós temos o botão, sem acento, sem nada, tabuada, e o botão sair, vírgula, botão sair. Ok? Aqui nós temos um edit text, então é edit text, onde vai ser valor tabuada. Temos aqui as variáveis, vamos criar então o código, né, em si para poder fazer funcionar ele. Então começando pelos find view by id. Então nós vamos colocar os botões, então botão tabuada igual find view by id r.id.btn tabuada. Para ser mais rápido, então a gente coloca lá o Ctrl D de dado. São quantos objetos aqui em cima? São 1, 2, 3, 4. Então, mais um. Então nós temos o outro BTN sair. Aqui nós temos um Text View resultado. E aqui nós vamos ter também um Edit Text tabuada. Alterando os nomes também. Então aqui nós temos o botão sair. Aqui nós temos o Text View, que vai montar ele, que é o Result tabuado, o resultado da tabuada. E aqui finalmente nós temos o valor da tabuada, então, que é o Edit Text, está aqui, ó, nosso Edit Text e valor da tabuada, então valor tabuada. Ok, criamos. Já vamos criar o botão de sair para ficar mais prático, o botão de sair, ponto, set on click listener, ele já trouxe pra gente, ativa ele no on click listener, finish, finalizado. Então o botão está criado, está funcionando já. Vamos criar agora o botão tabuada, ponto, set on click listener, no on click listener.
Aqui nós vamos, eu geralmente começo colocando try catch. Por quê? Coloco o try, ele está reclamando, vamos colocar já o catch. Crio uma exception, uma exceção, coloco uma variável e, uma variável qualquer. E aqui o que acontece? O try quer dizer, tente fazer algo. Aqui eu vou fazer uma conversão. Por quê? Porque eu vou verificar se os valores da tabuada ele tem que ter entre 1 a 10. Então isso aqui tem que ser inteiro, não pode ser texto. Então aqui ele vai tentar fazer a conversão de texto para inteiro, ele vai gerar um erro. Como é que eu trato esse erro? Eu quero que apareça uma mensagem, não essa, mas não deixe em branco. Porque na hora da conversão ele vai dar um erro, vai dar uma exceção. Então aqui eu vou tratar esse erro. De que forma? Colocando, ó, tá vendo? Esse valor tabuada é meu edit text. Então é valor tabuada, vai receber uma mensagem. Valor tabuada, ponto. Set erro. Qual que vai ser o erro? Então é não deixe em branco. Não deixe em branco. Ponto de exclamação. Posso colocar também aqui maiúsculo, algumas partes apenas para demonstração. E aqui eu tenho que colocar o foco. O que é o foco? É esse item, é esse cursorzinho vermelho no caso aqui. Então eu vou colocar o foco nele, valor tabuado.requestFocus. Ok? Nesse try, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar fazendo já conversão do valor da tabuada. Então eu vou criar uma variável inteira. Então int, vou chamar de tabuada. Recebe nada. E agora eu vou fazer a conversão. Esse valor da tabuada recebe. Para converter, então eu uso o integer, que é letra maiúscula, então ele é uma classe. E eu vou usar o método dele, ou um objeto, né? Integer.parseInt, e vamos colocar aqui para ele obter o valor da meu edit. Então, o valor da tabuada. Então, eu venho aqui e coloco o valor da minha tabuada, .getText.convert para string. Então, aqui que eu estou fazendo? A pessoa digitou um valor, esse valor vai ser trabalhado, convertido para inteiro, para dentro da tabuada. Outra maneira de fazer isso é fazer ele direto aqui, ó. Ganho uma linha. Mas para aprendizado, vamos deixar em duas. Vocês podem ficar à vontade aí. Então agora eu faço o if. Para quê? Para verificar se o valor da tabuada vai estar entre um valor 0 até um valor 10. Como é que eu faço isso? Pego o valor da tabuada, que a pessoa digitou tabuada, tá? If tabuada for maior que 10. Se ele for maior que 10, então 11, 12, assim por diante, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma mensagem lá, ó. Então eu vou usar essa mesma mensagem. Então, ó, vou pegar essa mensagem, eu vou colocar aqui, ó. Mas não é não deixe em branco. Digite valor. Caso contrário, else. Aí eu vou fazer mesmo a programação da minha tabuada. O que eu falo para a turma é assim, para vocês também que estão assistindo. Desenhe isso aqui no papel, um layout, faça algo que você consiga analisar isso. Como é que é a estrutura dele? A estrutura dele é assim, se for tabuada do 5, então eu tenho 5, 5, 5, 5, 5, depois esse vezes. Como é que funciona isso? Então esse 5, 5, 5, ou a tabuada for valor de 6, 6, 6, 6, ele tem que ser de, ele vai aparecer esse 6 10 vezes, 5 vai aparecer 10 vezes. Depois, multiplicado por esse valor. Depois da verificação do erro, então, ele entra no else. Else o quê? Eu vou criar uma variável auxiliar para ele ser o meu acumulador, então auxiliar, e vou inicializar ele com nada dentro. Então, abre aspas, fecha as aspas. Depois disso, eu vou criar um laço. O que é um laço? É um laço de repetição, que é chamado na programação. Esse laço de repetição, ele vai fazer a repetição 10 vezes. Para quê? Para que ele mostre 10 vezes e calcule para a gente cada linha dessa. Então, o meu for ele tem 3 perguntas do for. A primeira pergunta é inicialização da minha variável. Então, eu crio uma variável aqui, ó, int conte, de contador. Inicializo. Ele vai do 1
ponto e vírgula. E aí eu tenho que verificar que ele vai até 10. Então conte a lógica menor igual a 10. Enquanto for verdadeiro isso, execute. Então vamos fazer um simulado. Conte igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim, execute. Depois 2. 2 é menor do que 10? Sim. Então ele vai até igual a 10. Quando ele for igual a 10, ele sai do meu programa. E aqui eu coloco a terceira e última informação do meu for, que é a contagem. Então conte mais é conta, pega o valor da variável conte, sai do 1 e vai acumulando até 10. Aqui então eu vou utilizar a regra do auxiliar, onde ele é um acumulador. Auxiliar é igual a auxiliar mais. Esse auxiliar vai conter toda a pilha de informação da minha tabuada. Aqui então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse 5555 10 vezes. Quem é esse 5555? É o valor da minha tabuada. A pessoa digitou aqui e ele converteu e jogou aqui. Então é o meu tabuada. Então aqui vai ser repetido 10 vezes esse número 5. Eu vou juntar com quem? Com esse x. Quem é x? Que é a multiplicação e o sinal de iguais são caracteres string, então ele tem que estar dentro de aspas. Então aqui eu abro e fecho aspas, coloco o x ou o multiplicador. Eu vou colocar o sinal de multiplicação mais, melhor, deixar como a gente aprendeu aí, x mais. Depois eu estou onde? Eu já fiz essa coluna de 5, 5, já fiz o x, agora vem esse número, então é 1, 2, 3 até 10. Que número é esse? É o meu contador. Então, ó, tá contando de 1 até 10. Então, é a minha variável conte. Então, eu ponho conte. Junto com o sinal de igual. Então, o próximo passo aqui é o sinal de igual. Então, eu coloco o sinal de igual. Mais. Agora, nós temos o quê? Nós temos essa conta. Como que funciona? Então, aqui embaixo até é mais fácil. Valor informado mais o x, contador igual mais o valor informado dentro de parênteses, que é a minha tabuada, multiplicado pelo, no caso é o contador. Então é 5 vezes isso, 5 vezes 2, 5, então é esse valor informado vezes o meu contador. Então aqui é multiplicado pelo meu contador, tá? Diminui um pouco a tela. Aqui. E finalmente, o que está faltando aqui? Terminou meu programa? Não. Eu tenho que mostrar e pular linha. Então eu tenho que colocar, até está aqui registrado, mais pular linha. Mas, como é que eu pulo linha em Java? Coloco /n e finalizo com ponto e vírgula. Aqui embaixo, então, depois que ele fez tudo isso daqui e acumulou, gerando linhas, uma embaixo da outra, já com cálculo pronto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no meu resultado. Quem é o meu resultado? Result tabuada. Então eu vou na minha text view chamada result tabuada, ponto, setando o texto, set text, auxiliar. Então eu coloco auxiliar. E com isso daqui a gente finaliza ele. Ele vai rodar isso 10 vezes, vai juntar isso 10 vezes e vai demonstrar. Vamos executá-lo. Entre com o valor da tabuada. Então aqui eu vou colocar 5. Vou clicar aqui. E aqui embaixo vai fazer a tabuada do 5. Se eu coloco 50, então ele vai cair naquele try catch. Ele vai colocar aqui, ó, digite valor entre 0 e 10. E se eu deixar em branco, clico aqui, não deixe em branco. Ok, minha gente? Então aqui eu vou colocar a tabuada do 2 e ele vai mostrar isso. Ok. Gente, essa aula fica por aqui. Qualquer novidade, vocês me procurem na sala de aula ou mandem alguma mensagem. Até mais, bom final de semana.